Paz do Senhor, pessoal. Vamos dar início então à nossa última aula na matéria de pneumatologia, tá ok? Então tratando acerca do desenvolvimento espiritual na página 79, a lição de número 4 já. A última lição dessa matéria. A introdução aqui diz o seguinte: o desenvolvimento espiritual não é produzido por qualquer esforço físico ou fórmula mágica. Para atingir a plenitude do Espírito Santo, o homem só precisa de duas coisas: oração e renúncia. São os caminhos apresentados aqui pelo teólogo Expedito Marinho, que desenvolveu aqui este curso, e com certeza estão de acordo com a lógica de todo desenvolvimento bíblico. Nós vemos que o Senhor Jesus opera em nosso favor a salvação. Nós recebemos a salvação dentro do plano da graça, não por méritos, mas por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, manifesta em Cristo Jesus. Fomos convencidos pelo Espírito Santo acerca do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez convencidos e uma vez que nos entregamos, nós cremos em Cristo Jesus para a salvação, somos inseridos dentro do plano da salvação em Cristo Jesus, somos regenerados, santificados, justificados. Estamos agora aptos a sermos templo e morada do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Só que o Espírito Santo de Deus habitar numa pessoa não é a conclusão, não é a única expressão desse relacionamento com Deus. Existem coisas mais, existem mais desenvolvimento, existem mais coisas a Deus revelar a este cristão. Como esse crente vai desenvolver-se espiritualmente? Através deste caminho, destes passos aqui apresentados. A oração é o contato, a oração é a comunhão. Inclusive ele vai tratar até acerca do termo oração. Oração é um diálogo. Necessário se faz a pessoa que ora dialogar, orar, falar, comunicar, interagir. Então quando o crente ora, ele interage. Com quem ele está interagindo? A quem ele está orando? Como ele está orando? É uma oração meramente formal? É uma oração simplesmente para atender a uma espécie de tradição, a uma liturgia? Seria uma oração muito desvalorizada no seu objetivo. Mas quando esta oração está imbuída do significado de relacionamento, e este relacionamento direcionado a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, então ele está interagindo com Deus, ele está se relacionando com Deus, ele está buscando a presença de Deus e estabelecendo uma relação de mais intimidade com Deus, né? Está construindo um relacionamento mais sólido, mais firme, mais íntimo. Você pode morar na casa de uma pessoa, uma casa que tem diversas pessoas, tem o chefe da família, e esse chefe da família se relaciona com algumas pessoas intimamente. Você pode estar dentro da casa, estar em comunhão com eles, não ter problema nenhum com eles, mas não ser íntimo dele. Você pode estar no seu canto, estar na casa, ama a pessoa, está em amizade, está em comunhão com ela, mas será que você estabelece um relacionamento íntimo com ela? Será que você conversa? Será que você dialoga? Será que você busca saber qual é a sua vontade? Busca saber quais são os seus planos, seus projetos, seu objetivo? Né? Será que você compartilha com ela? Então na igreja tem situação semelhante. Existem diversas pessoas na igreja, mas quantas delas estão num relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus? Quantas delas estão buscando em espírito e em verdade? Esse é o diferencial. O crente que ora está se relacionando com Deus em espírito e em verdade. Está buscando a presença de Deus. Está interagindo com Deus. Está compartilhando com Deus. Ele compartilha com Deus a sua vida, as suas preocupações, suas dificuldades. Busca a sua presença. Quer mais vínculo, quer mais relacionamento, quer mais a presença dele na sua vida. Quer mais dele em si. E assim também Deus concede a ele mais da sua presença, da sua força, da sua comunhão e da sua glória. Então quanto mais o cristão ora, mais se relaciona. Quanto mais se relaciona, mais íntimo se torna. Quanto mais íntimo se torna, mais de Deus tem em si. E quanto mais de Deus na sua vida, menos a manifestação do seu homem carnal, menos a manifestação dos pecados da carne, menos a manifestação dos suas imperfeições, ficam cada vez mais dirimidas, os seus problemas.
fica cada vez mais controlado, né, o seu aspecto defeituoso, as questões defeituosas da sua personalidade, o seu caráter. Mas essa pessoa se controla-se a si mesmo e também tem uma atitude de mais dedicação na obra de Deus, mais autoridade diante de Deus, né, tem uma atitude de mais ação no poder do Espírito, né, menos no poder da carne. Então muitas pessoas têm conhecimento bíblico, têm conhecimento teológico, têm uma inteligência, né, psicológica, mas pouca ação espiritual dentro dessa atitude. O que os leva, muitas das vezes, a conquistar muitas coisas, angariar muitas coisas, né, ganhar a plateia. Mas muitas das vezes a sua ação não está imbuída de uma ação espiritual. É uma ação puramente humana. Sua pregação é, na verdade, uma boa oratória, cheia de construções teologicamente corretas, né, cheia de frases de efeito e de palavras impactantes, mas não movidas pela ação do Espírito, porque só pode falar movido pela ação do Espírito quem tem comunhão com o Espírito, quem está envolvido num relacionamento íntimo com Ele, que tem compromisso com Ele, compromisso com Deus, compromisso com o Espírito Santo de Deus. Então, o cristão, de modo geral, independentemente do papel que desempenha na igreja, precisa fundamentalmente estar num relacionamento íntimo com Deus. Quando ele entra pelo caminho da oração, do relacionamento com Deus, o diálogo com Deus, né, compartilhar com Deus e deixar com que Deus compartilhe com ele do seu plano, da sua vontade, da sua direção, e o caminho da renúncia. Como Cristo falou, quem quiser vir, veja só como é dito, quem quiser. Por isso que enfatizamos que quem estabeleceu a oportunidade de escolha foi Deus na sua soberania. Não foram os teólogos que inventaram a escolha, o poder de escolha, o livre-arbítrio. Se Deus na sua soberania assim determinou que o homem tivesse escolha, é porque Deus tem soberania para isso. É porque Deus tem poder para isso. E porque Deus não teme. Deus não teme. Deus não precisa autodeterminar pessoas a isto ou aquilo para que o seu plano dê certo. De forma alguma. Ele dá espaço de escolha ao homem, e mesmo o homem tendo opções de escolha entre Deus ou a negativa daquilo que Deus quer, do plano e da vontade de Deus, mesmo assim a vontade de Deus se cumprirá. Mesmo assim os planos de Deus se cumprirão e serão perfeitos, porque Deus é onisciente. É onisciente. Então há o espaço de escolha sim, porque Cristo falou, aquele que quiser, quem quiser vir após mim. Então, fica para nós essa decisão. Quem quer ir após Ele? Quem quer segui-lo? Quem quer ter comunhão com Ele? Quem quer ter uma vida com Ele? Quem quiser vir após mim, agora a condição, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia, veja, que é um movimento constante e dinâmico, sempre, a cada momento, em cada situação. Haverá uma cruz, haverá uma renúncia, haverá uma decisão a ser tomada. Haverá uma escolha a ser feita entre certo e errado. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Venha de acordo com aquilo que eu tenho ensinado. Caminhe de acordo com aquilo que eu tenho mostrado. Aquilo que eu tenho revelado acerca da minha vontade. Haverá sempre a escolha perfeita da vontade de Deus, ou as nossas escolhas que podem muitas das vezes nos conduzir a uma má escolha, que pode nos conduzir muitas das vezes a um erro, a contrariar aquilo que é a vontade perfeita de Deus. Então, quando fazemos escolhas, levamos em consideração isso, levamos em consideração aquilo que é instigado pela concupiscência da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que nos instiga a desejar algumas coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Só que, por outro lado, temos aquilo que a palavra de Deus declara acerca do que é certo e o que é errado. Então, diante disso, dos desejos carnais que nos impulsionam a ter desejo de algumas coisas que não são de acordo com a vontade de Deus, e a revelação da palavra de Deus acerca daquilo que Deus aprova como verdadeiro, nós temos escolhas a fazer.
E aí nós, quando colocamos de lado alguma coisa que mesmo sendo prazerosa a nossa carne, né, de acordo com a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, quando colocamos de lado aquilo que atende a esse desejo e priorizamos aquilo que a palavra de Deus diz que é certo, que é verdadeiro e que é de acordo com a vontade de Deus, realizamos a renúncia. A nós nos renunciamos. Nos renunciamos ao nosso poder de escolher aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Renunciamos e damos prioridade à vontade de Deus. E aí cumpre-se em nós aquilo que Paulo fala: não vivo mais eu. Como Paulo mesmo em outro lugar declara, acerca dessa guerra que existe interna do homem consagrado a Deus, que quer cumprir a vontade de Deus na sua vida, e a lei do pecado e da morte que ainda opera nele e que tem que ser subjugada. Então, nesse momento que vemos a oração, o diálogo, o relacionamento, a intimidade com Deus, vai produzir em você força, autoridade. Para quê? Fazer escolhas. Que escolhas? Renúncia daquilo que você tem desejo, mas que é contra a vontade de Deus, e estabelecimento como prioridade daquilo que a palavra de Deus diz que é correto, que é certo, que está de acordo com a vontade de Deus. Quando tomamos esse caminho, e é inevitável, isso se apresentará para todos nós, não há pessoa que se isente desta tomada de decisão, desta escolha, desta guerra interna. Não há pessoa, por melhor que seja, por mais alto que tenha chegado no ministério, né, mesmo que tenha nascido em berço evangélico, isso não faz diferença em relação a isso aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa que nasce em berço evangélico também nasce com o pecado em si, né? Quando ela tomar consciência disso, terá que fazer escolhas. E aí onde vemos pessoas que nascem em berço evangélico, mas que não são instruídas. E por isso, um grande contingente de pessoas que, mesmo tendo nascido em berço evangélico, se desviam e só vão retornar, quando retornam, ao evangelho na fase adulta. Mas, com isso temos oração e renúncia, o caminho para alcançar esse desenvolvimento espiritual. É necessário que o homem renuncie. Mateus 16, 24, Tiago 2, 12. O seu instinto animal e egoístico e passe longos períodos a sós com Deus em oração, para que ele possa desenvolver-se ascensionalmente em demanda de Deus, numa permanente evolução espiritual. Ser espiritualmente desenvolvido não significa ser um taumaturgo milagreiro, porque desenvolvimento espiritual não pode ser confundido com dons espirituais. E desenvolvimento espiritual, podemos aqui também enfatizar, está muito mais relacionado com frutos do Espírito. Perceba que para se produzir frutos tem que estar ligado à árvore. Se você, por exemplo, Cristo falou: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, ou varas, né? Toda vara que em mim não dá fruto, a corta, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Uma vez que você é um ramo e está ligado à videira, você se alimenta da seiva. A seiva está sendo transmitida a você, né? Que seria esta essência, né? Que vai fazer você ter os nutrientes necessários para produzir o fruto. Então, produzir frutos do Espírito, conforme Paulo fala em Gálatas, está muito mais relacionado ao desenvolvimento espiritual do que dons necessariamente. Porque frutos diz que você está ligado à videira, porque você está produzindo frutos. Se você está ligado à videira, mas não produz fruto, você é um galho morto, que será arrancado. Você não está tendo um relacionamento com Deus. Estar na igreja não significa estar com Deus. Estar na igreja, e muitas das vezes nós chamamos de igreja aquele ambiente físico, aquela construção, o que na verdade é um erro, né? Aquilo é uma casa onde a igreja está, é uma construção onde a igreja está. A igreja somos nós, mas chamamos de igreja. Quando estamos ali, é uma boa coisa já, mas não é o suficiente. Temos que estar em relacionamento íntimo com o dono desta casa, com o Senhor Jesus Cristo. Então o que acontece? Quando falamos de fruto, estamos falando necessariamente de um galho que está vivo, que está ligado à árvore e alimentando-se da seiva, e por isso mesmo produzindo o fruto. Frutos espirituais falam muito mais de desenvolvimento espiritual do que dons. Como já falei em outra aula, dom é um presente, né? Como
Temos alguns termos gregos que falam acerca de dom, domas, por exemplo, doris, né? O doma, por exemplo, um presente. Eu posso dar um presente a uma pessoa e pode ser que essa pessoa em algum momento teve um relacionamento íntimo comigo, mas pode ser que ela não venha a ter mais. E isso não significa que ela tenha que jogar o presente fora. O presente continua com ela, porque em algum momento fomos amigos, fomos íntimos até, e eu lhe dei um presente, eu entendi que era digno disso, de dar um presente a ela, e dei o presente, e era correto naquele momento, só que em algum momento pode ser, no decorrer da história, que a pessoa se afaste de mim, e não tenha mais comunhão comigo, relacionamento comigo. Mas eu dei o presente, eu não vou tomá-lo, está com ela, é dela. E isso pode acontecer com o dom. Dom é um presente. Deus deu um presente àquela pessoa. E não foi um presente dado àquela pessoa para ela mesma. É um presente para ser usado na igreja. Deus deu o dom de cura para uma pessoa. Entregou esse dom espiritual. E ela tem que impor as mãos e curar dentro da igreja. É um dom não para o indivíduo, mas o dom para a igreja. Só que eu fui agraciado com este dom. Deus, através desse relacionamento espiritual que eu tenho com Ele, me concedeu este dom. E é para usar na igreja. Só que em algum momento da vida eu me afasto, não tenho mais aquela comunhão que eu tinha, como Cristo fala na carta aos Efésios, né? Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Então pode ser que no momento eu focalize no dom, eu ache o dom extraordinário, maravilhoso, comece a ganhar fama com ele e não tenha mais aquele relacionamento íntimo que eu tinha com Deus. O dom permanece, enquanto eu creio que ele opera, e principalmente porque a fé, principalmente a fé da pessoa que é curada, opera também essa questão do milagre. Então eu imponho as mãos, a pessoa crê que será curada. Ela pede a cura não é para mim, ela pede para Deus. Então aquilo foi um ato impulsionador do milagre, mas quem concede o milagre é Deus. E a pessoa tem fé, eu estou orando, a pessoa está crendo, ela alcança o milagre, mas não necessariamente essa pessoa que está orando está em plena e íntima comunhão com Deus. Quem vai dizer que essa pessoa está em plena comunhão com Deus? Dons, frutos. Frutos, isso sim, amor, benignidade, bondade, fé, mansidão, por aí vai. Os dons, os frutos descritos lá em Gálatas. Os frutos descritos em Gálatas. Esse tipo de manifestação diz claramente, esta pessoa está em relacionamento íntimo com Deus. E ela está em desenvolvimento espiritual, conforme o tópico aqui assevera. A espiritualidade de alguém pode ser desenvolvida sem a prática de milagres. Como no caso de João Batista, considerado por Jesus como o maior profeta de todos os tempos. Mesmo assim não consta que ele realizou algum milagre. Então vemos a natureza das manifestações. Milagres e frutos. Dons e frutos. Frutos demandam um relacionamento íntimo. Um ramo está se alimentando da seiva, está em relacionamento íntimo, né? Está em contato direto, por isso está se alimentando e está produzindo. Cristo falou, você vai identificar a árvore pelos frutos. Veja bem, veja só qual foi a característica distintiva que Cristo usou para os verdadeiros e os falsos. Os frutos. Os frutos. Você olha para o fruto e você dirá que árvore é. Assim também acontece aqui. Quem é desenvolvido espiritualmente e está em relacionamento íntimo com Deus, produz os frutos deste relacionamento. E milagres é de uma outra esfera. É de uma outra esfera de relacionamento. Milagres está relacionado com dons. São maravilhosos, são extraordinários e são para o bem da igreja. Mas não significa que alguém, por não ter desenvolvido a operação de milagres, não significa que essa pessoa não tenha desenvolvimento espiritual. E aí apresenta o caso de João Batista. Não se ouviu de João Batista que tenha realizado nenhum milagre. Nenhum. O papel dele foi ser o precursor do Messias. Então dentro deste papel ele desempenhou esse papel de forma excelente. Tanto que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não há maior que João Batista. Mesmo com os conflitos que João Batista enfrentou, porque ele entrou em conflitos. A mente dele, o pensamento dele, o raciocínio dele olhava para um tipo de Messias. E ele entrou em conflito com o Messias que Jesus estava nos apresentando. O Messias que veio para perdoar, que veio para trazer anistia
que veio para trazer o plano da graça, da salvação para todos, da cura de enfermos, expulsar demônios, de curar paralíticos. E João Batista esperava o juízo para aqueles dias. Mas João Batista, e isso é louvável dele, ele não impõe o seu ponto de vista sobre Deus. Ele não impõe o seu ponto de vista sobre Jesus. Ele tem um conflito interno, manda seus discípulos questionarem Jesus. Jesus traz a resposta a ele. E eu creio que se ele não tivesse a condição de aceitar aquilo que foi falado por Cristo Jesus, o Senhor Jesus não teria dito que ele é o maior dentre os nascidos de mulher. Então o Senhor Jesus conhecia muito bem quem era João Batista e sabia que a sua intenção era boa, era das melhores. Tratando acerca de renúncia, na página 79, diz aqui o seguinte: o desenvolvimento espiritual só é possível através do desapego das coisas materiais, cujas coisas são deliciosas e iguarias ao homem profano. É o que eu frisei aqui nesse ponto e já enfatizei bastante, falando acerca dos nossos problemas pessoais, a nossa natureza caída, a qual subjugamos. Como subjugamos essa natureza? Através do relacionamento que temos com Deus, da salvação em Cristo Jesus. Então, nós não nos auto-salvamos, nem nos auto-purificamos, não somos capazes, não somos competentes para realizar tal obra. Nós fomos regenerados, nós fomos santificados, nós fomos justificados pela obra de Cristo Jesus. É isso que o Senhor Jesus Cristo realizou para nós. Nós estamos dentro do plano da anistia plena de Deus. Quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário como sacrifício vicário, nós cremos em Cristo Jesus como o único suficiente Salvador. Os méritos de Cristo são atribuídos a nós. Nós estamos diante de Deus agora, completamente restabelecidos em comunhão com Deus. O Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E por isso mesmo nosso coração se abriu para receber o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, através da ação do Espírito. Nosso único papel, nos reconhecer pecadores, porque o Espírito Santo está convencendo. O que é o convencimento, senão a ação em prol de fazer com que a pessoa admita. Ela tem que reconhecer, é o papel dela, é a contribuição dela, ínfima contribuição, mas é uma contribuição. Então ela se reconhece, sou pecadora, de fato preciso de salvação. É a única coisa que ela pode fazer. A partir de então, os méritos de Cristo, a ação e a obra salvífica de Cristo Jesus. A partir desta situação, então somos colocados diante de Deus como pessoas aptas a ser templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo mora em nós. A partir dessa realidade que nós não construímos, mas na qual fomos inseridos, como Paulo fala, fomos enxertados como jambuzeiro brabo na figueira original. Se Deus não poupou nem a figueira, quanto mais este jambuzeiro. E esse jambuzeiro brabo que somos enxertados na videira original tem que ter consciência de uma coisa, que existe o papel de Deus, que é toda essa dimensão da obra da salvação, impossível de igualarmos, impossível de realizarmos. E o nosso papel qual é? Você está enxertado, você foi inserido, você está assentado em regiões celestiais, como Paulo fala em Efésios, mantenha-se aí, permaneça. Como você permanece? Renúncia. Renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz. Qual é a sua cruz? As tentações a que você é levado, as provações que você passa, os enfrentamentos que você tem, né, a inimizade que cresce em torno de você, às vezes por causa das suas escolhas, por causa do seu ponto de vista, que leva a Deus em consideração, que leva a palavra de Deus em consideração, né, a não aceitação da sua pessoa, a rejeição, muitas das vezes por amigos, pretensos amigos, familiares, às vezes pai, mãe. Cristo falou, quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno. Então a renúncia diz respeito a isso. Cruz diz respeito a isso. Cristo carregou a sua cruz, que era impossível de você carregar. Carregue agora esta cruz, a cruz chamada renúncia. Quando você renuncia, você prioriza Deus, você coloca Deus no centro da sua vida, da sua situação. O que acontece? Tudo aquilo que atenta contra Deus e contra a sua comunhão tem que ser cortado. Tem que ser cortado da sua vida.
Cristo falou, é melhor entrar no céu caolho do que ir para o inferno com os dois olhos. É melhor ir para o céu maneta do que entrar no inferno com as duas mãos. É melhor ir para o céu manco do que ir para o inferno com as duas pernas. Isso aí já é uma inferência que eu faço, né, pela lógica. Fábula. Na página 80, ele traz uma fábula ilustrativa aqui. Disse a lagarta à borboleta, por que não abandonas esses espaços vazios e essas flores sem graça, e vem gozar das folhas de couve que eu saboreio? Disse o sapo à águia, que estás fazendo nessas alturas monótonas, quando eu vivo neste magnífico charco? Disse o porco ao filho pródigo, com um verso a banquetear-se entre as luzes e músicas, por que não comes das minhas vagens deliciosas em vez destes manjares insípidos da casa paterna? Todo crente tem a espiritualidade que pode ter, mas ninguém tem a espiritualidade que deve ter. Portanto, o crente que anela desenvolvimento espiritual deve sofrer constantemente uma deliciosa agonia interna de fome, sede e de justiça. Perceba, para o porco o charco era bom, para a lagarta aquelas folhas eram magníficas, mas decorrente do ponto de vista do amor que eles têm pelo ambiente que estão. Então, na verdade, sabemos, uma vez libertos, que o voo da águia é muito mais precioso, muito mais grandioso, muito mais magnífico do que as folhas com as quais a lagarta se alimenta. Mas ela só sabe disso depois de viver essa situação. O filho pródigo sabe qual o valor que tem o banquete na casa do pai, e quanto mais valoroso é do que o charco de lama em que está o porco. Mas ele sabe disso depois de ter comunhão com o pai, né? Enquanto ele estava em outra situação, ele valorizava aquilo. Assim é a pessoa que está afogada no seu vício, pensa que o único tipo de vida aprazível é aquilo. É a bebedeira, é o cigarro, é as noitadas, né, é aquela promiscuidade, pensa que isso é maravilhoso. E olha para nós e fala, por que não abandonas aí esta vida de santidade, esta vida de comunhão com Deus, e não vem se banquetear aqui, nesse bacanal do qual eu participo, né, dessa vida? Por que ele diz isso? Porque ele nunca gozou da comunhão que você tem. Porque ele nunca alçou voo às moradas celestiais, ao trono de Deus, como você faz quando está em profunda comunhão, em profunda oração. E você, em oração, às vezes, em grande angústia, se derrama diante de Deus e é revestido pelo Espírito Santo e é alcançado pela mão de Deus, é tocado pelo Senhor, e você sente a alegria que jamais qualquer coisa pode te dar, e jamais qualquer coisa pode te proporcionar. Quando você está sentado à mesa do Pai em comunhão, e aquela comunhão é algo que você gostaria que nunca fosse interrompida, que você pudesse fazer uma cabana para Cristo, outra para Moisés, outra para Elias, e permanecer ali naquele momento para sempre. Por quê? Você tem comunhão com isso, você sabe qual é o valor, mas o porco e a lagarta não sabem. Pensam que o que tem valor é as coisas que eles participam. Página 81. Meios para a verdadeira comunhão com Deus. Ele traz aqui meditação. Muitas das vezes dão uma conotação equivocada à palavra meditação. A palavra meditação é uma palavra muito importante para o nosso contexto. A palavra meditar deriva-se do vocábulo médio, intermédio, que quer dizer servir de intermediário e estar de permeio. A meditação resulta em contemplação e, por sua vez, culmina em oração. Isso quer dizer que a verdadeira oração tem que ser precedida pela meditação e pela contemplação. E aí ele traz a palavra contemplação e diz que contemplação, por exemplo, diz respeito a estar no templo, estar com o templo ou santuário, com Deus. E outro exemplo que ele traz também muito inteligente é a palavra Deus. A palavra Deus, D-E-U-S. D-E-U-S. Entre o D e o S tem eu. Vemos, estamos inseridos dentro da pessoa de Deus. O eu dentro de Deus. Contemplar, estar com o templo, com o santuário. Ou seja, estar imerso dentro do ambiente de Deus. Estar mergulhado dentro da natureza de Deus. Quando você pretende orar, necessariamente você tem que entrar num estado
meditativo, intermédio, relacionamento. Uma oração que é simplesmente a pronúncia de um texto formal é nada mais do que exibição humana, como um fariseu nas praças com os braços levantados, querendo se autogloriar, querendo se vangloriar. Eu não sou como este publicano, eu não sou como essa pecadora. Não está se relacionando com Deus, não está orando a Deus, está orando a si mesmo, autoglorificando-se perante a multidão. Um estado de oração eficaz, ele necessariamente passa pela meditação. A meditação, como fala aqui, o intermédio, ou seja, o caminho entre você e Deus, o caminho entre você e o Senhor. Você está contemplativamente se posicionando diante de Deus, ou seja, estar com o templo, estar no ambiente de Deus, estar na espera de Deus. Quando você desliga daqui das coisas humanas, materiais, passageiras, e você focaliza dentro do ambiente de Deus, do mundo de Deus. E aí você começa um diálogo, uma troca de informações, uma troca de experiências. Quando você começa a depositar diante de Deus as suas necessidades, você começa a falar das suas dificuldades, começa a expor os seus problemas, expor as suas necessidades e clamar a Deus pela sua ajuda, pelo seu perdão, principalmente, para que Deus te revele quais são as melhores opções, o melhor caminho, e principalmente a oração no sentido de adoração, quando você começa a adorar a Deus na beleza da sua santidade, como gostamos de dizer, e você começa a reconhecer o seu senhorio, o seu poder, a sua soberania. Tudo isso faz parte de uma oração verdadeira, de uma oração eficaz. Meditação, contemplação, oração. A palavra orar vem do termo latim ores, que significa boca. Sendo assim, orar quer, pois, dizer, abrir a boca e estar de boca aberta. Mas essa boca não é a boca do corpo físico, não é a boca do corpo físico, mas tão somente a boca da alma, visto que o crente pode orar com a boca, o corpo físico fechada, mas não pode orar de verdade com a boca da alma fechada. Orar é criar uma abertura, como uma boca é uma abertura no corpo, para você exprimir as suas palavras, você materializar as suas ideias, por exemplo, trazer a ideia do campo mental e traduzi-la em palavras e compartilhar com os demais, expressar as suas ideias. Também é por onde entra, por exemplo, você se alimenta, você se respira, você traz para dentro de si, através da boca, uma abertura no seu corpo. Então, ele traz aqui, a boca é como uma abertura na alma. Você expressa diante de Deus aquilo que há na sua alma, você entrega a Deus, como Pedro fala, lançando sobre ele as vossas aflições, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está falando sobre oração, Pedro está falando sobre comunhão com Deus, sobre relacionamento com Deus, sobre colocar diante de Deus as suas necessidades. Mas também é uma abertura para que Deus venha interagir com você, venha influenciar você. E aí o Espírito Santo de Deus vai trazer para dentro de você a natureza de Deus, vai trazer para dentro de você a glória de Deus, a comunhão com Deus, a presença maravilhosa de Deus. Vai entrar em você e vai modificar a sua situação, vai modificar a sua vida, vai alimentar a sua alma, vai fortalecer você. E aí renunciar não vai ser tão difícil, o fardo não vai ser tão pesado, a dificuldade não será tão indissolúvel, os problemas não serão tão avantajados. Por quê? Porque você está suprido do elemento de Deus, você está suprido do alimento espiritual. A alma do orante é uma alma de boca aberta, largamente aberta, à expectativa do alimento divino, da luz e força do alto, do pão da vida, das águas vivas que jorram para a vida eterna. Isso quer dizer que quem mais abre a boca, mais recebe, e quanto mais recebe, mais tem vontade de receber. Sendo assim, quem mais ora, mais recebe da plenitude do Espírito, porque a fonte está jorrando e o crente só precisa se colocar numa condição propícia de abertura para receber essa plenitude divina. Veja o que é a oração, veja o que é relacionamento com Deus, veja o que é relacionamento íntimo e espiritual. É uma troca, entregue a Deus aquilo que você é,
aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Entregue, coloque diante de Deus as coisas que você precisa mudar, aquilo que você precisa consertar, o perdão que você precisa, o perdão que você dá também, quando você perdoa, quando você confessa uma mágoa e pede a Deus capacidade de perdoar. Você se relaciona e Deus traz para dentro de você o quê? A perfeição que Ele é, a glória que Ele é, o poder que Ele é. Ele traz, coloca isso dentro de você. Orar é relacionar-se, orar é dialogar com Deus. Por isso que não podemos admitir que a reza possa produzir algo que seja benéfico, porque ela é uma repetição. Alguém um dia produziu aquele texto e tinha uma intenção com isso, mas a intenção era dele. É algo dele, daquela pessoa. Porque a repetição daquilo possa produzir algo que seja benéfico, que seja útil. Afinal de contas, não foi sua inspiração, foi a inspiração daquela pessoa, naquele momento histórico. Então o que acontece? Como Jesus mesmo falou, não façais como os ímpios, que pensam que por muito repetirem serão atendidos. E pensa que Deus se contenta com esta repetição, ou que Deus pode ser coagido por essas repetições, né? Como pessoas tendo coagir Deus com dinheiro, com ofertas. Deus não pode ser coagido, Deus cumprirá a sua vontade. O que a oração faz pelo crente é fazer ele entender cada dia mais qual é a sua vontade e estar se alinhando com a vontade de Deus, ter condições de realizar na sua vida a vontade de Deus, como Cristo ensinou no modelo de oração, né? Para que se cumpra a sua vontade, assim na terra como no céu. Este é o modelo de oração. Isso não é simplesmente uma matriz que tem que ser repetida. Existem ali os princípios fundamentais da oração. A vontade de Deus, o perdão, o agradecimento, tudo isso está presente, está contemplado ali no modelo de oração chamado Pai Nosso, né, que damos o nome de Pai Nosso, por causa do início deste modelo. Deus não conhece acepção de pessoas, nem favoritismo. Está sempre ao redor e dentro de cada homem, sempre disposto a enriquecê-lo com a abundância de seus dons. Mas nem todos os homens oferecem um impacto da graça divina ao mesmo grau de receptividade. E por isso nem todos recebem medida igual de dons divinos. Quanto mais a alma nutre-se de Deus, mais fome tem de Deus. Quanto mais a alma saboreia Deus, tanto mais veemente se torna nela o anseio de saborear e possuir cada vez mais a Deus. Deus é como a água do mar, e quanto mais se bebe, mais se tem sede. Então vemos aí, por exemplo, ele falando acerca da realidade de muitas pessoas. Porque alguns têm muito relacionamento com Deus, porque alguns têm dons espirituais maravilhosos, porque alguns produzem frutos exuberantes e outros não. O problema não está numa autodeterminação de Deus, de que esse será assim e aquele será de outra maneira. O problema está na forma como essa pessoa se relaciona com Deus. Deus está aí para todos. Todos. Deus está disponível. Mas como você se relaciona com Deus? Você valoriza o relacionamento que você tem com Deus? Você aprofunda a sua relação com Deus? Você medita em Deus? Você se entrega e você entrega a Deus todo o seu ser? Permite que Ele se relacione com você? Você tem intimidade com Deus? Você tem, amém, você está crescendo, desenvolvendo-se espiritualmente. Se você não está, você vai ficar cada vez mais amíngua, cada vez mais diminuto, né? Você não vai desenvolver-se, vai sofrer de inanição espiritual. Vai ter um relacionamento, muitas das vezes, que expressa-se pelo mero formalismo. Pelo mero formalismo. Você vai para a igreja, usa determinada roupa, fala de determinada maneira, né, tem uma imagem desta pessoa, desse tipo de pessoa, dessa categoria de pessoa, mas intimamente você não é. Você simplesmente tem a imagem, tem a figura, né, mas intimamente seu relacionamento com Deus é fraco, é pequeno, é quase nulo. E isso vai afetar você. Você não vai ter o desenvolvimento que precisa ter. Por quê? Por sua culpa. Por causa do fraco relacionamento que você desenvolve. Você não investe. É como um relacionamento humano. Não invista nele. Veja se dura. Pode até durar. Como?
através de um mero formalismo. Eles estão na mesma casa, eles moram no mesmo lugar, eles estão no mesmo endereço, mas eles às vezes não têm nenhuma intimidade, nem conhecem o outro sequer. Simplesmente estão ali para cumprir um contrato. Esse tipo de relacionamento entre pessoas já é ruim, e esse tipo de relacionamento com Deus então é péssimo. Não vai te levar a lugar nenhum. O bom é você se envolver no relacionamento íntimo com Deus, oração e renúncia. E cada vez mais estar com um relacionamento fortalecido com Deus, ser alimentado da essência de Deus, viver a glória de Deus aqui na terra. Isso sim é maravilhoso e vai trazer vitória sobre a sua vida. Então nesse ponto discutimos isso. Discutimos a questão da oração, da renúncia e do desenvolvimento espiritual por meio delas. Agora, tratando na página 83, neopentecostalismo. Neopentecostalismo. O que é neopentecostalismo? Esse vocábulo é usado para definir ou caracterizar um novo movimento pentecostal que tem surgido em nossos dias. Hoje em dia tem surgido muitas igrejas pentecostais, com uma característica um tanto diferente das mais antigas, das pentecostais históricas. Tem surgido uma nova modalidade de pentecostalismo. E nesses movimentos tem surgido muitas inovações boas e más, que cabe aí a nossa sinceridade. Não são todos os movimentos neopentecostais que têm apresentado características estranhas. Muitos são igrejas que de fato têm contribuído muito para o Evangelho, têm pregado a palavra, difundido, através de alguma forma litúrgica mais diferenciada, não tão exigente, não tão carregada de práticas de usos e costumes, um pouco mais liberais, mas mesmo com um pouco mais de liberalismo, ainda com a essência da palavra, da Bíblia, aquilo que é principal, aquilo que é primordial na palavra de Deus. Então, com isso, acabam angariando um crescimento mais volumoso, atingindo as massas, as multidões. E isso não é ruim, desde que a essência da palavra seja preservada. A Bíblia é sagrada, é doutrina. Uma coisa é usos e costumes. Os costumes são passíveis de modificação de acordo com o ponto de vista deste grupo ou daquele grupo. Esse grupo adotou esse uso e costumes, acredita nele, entende que isso é verdadeiro e que isso seja benéfico. Então, as pessoas que estão ligadas a ele adotam e respeitam. Quem não gostar dele, vá para outro lugar. Aí o outro grupo entende que não é necessário, isso é necessário, aquilo é necessário, mas tudo à luz da Bíblia. Tem que ser feito como Paulo fala, um come carne e outro não come carne. Quem come não critica quem não come não critica quem come, porque é uma questão de, vamos dizer, uma filosofia humana. É o homem tentando fazer e ser o melhor para Deus. Agora, eu sou diferente de você, você é diferente do outro. Então eu entendo que isso aqui é o melhor para Deus. Paulo fala, uns guardam dias, outros não guardam. Então Paulo contempla que possa haver diferenças. Porque mesmo eu, na melhor forma que eu tenho de servir a Deus, eu não posso dizer que eu sou perfeito. Eu não posso dizer que eu sou a verdade absoluta. Nem eu sou e nem o outro é. Todos nós estamos tentando, desde que a nossa intenção seja agradar a Deus, e aí é o que Paulo fala. Quem come, come sabendo que dentro da sua consciência não sendo acusado. Está comendo mediante uma fé de que isso não interrompe sua comunhão com Deus, isso não atrapalha sua comunhão com Deus. Já o outro que não come exatamente pelo mesmo motivo, porque ele entende que isso seja melhor para a sua comunhão com Deus. Não comer, não se alimentar disso, de carne. E Paulo usa isso somente como uma ilustração. Isso nós podemos trazer, por analogia, comparar a questão dos usos e costumes das diferentes igrejas. Igrejas mais liberais, igrejas mais tradicionais, com usos e costumes mais rigorosos. Este é rigoroso porque entende que assim seja melhor para servir a Deus. O outro não é tão rigoroso porque entende que isso não é, isso na verdade seria um empecilho, é melhor não ter esse tipo de conduta, esse tipo de regra, de usos e costumes. Isso são usos e costumes, variáveis dentro de diferentes grupos. Outra coisa é doutrina. Doutrina é os fundamentos bíblicos, salvação em Cristo Jesus, santificação, questão moral, ética, doutrina da Trindade, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, como eu já falei, e batismo, ceia do Senhor, doutrina. Essas coisas são doutrina. Doutrina é fundamento bíblico. Fundamento bíblico ninguém pode alterar.
A gente constrói diferentes construções a partir da nossa diferente modo de ver, diferente modo de pensar, diferente modo de viver. Só que o fundamento é um. Ninguém pode colocar outro fundamento. O fundamento é Cristo. E aí naquele dia o Senhor Jesus Cristo vai avaliar cada construção. Vai dizer, essa construção foi de ouro, essa foi de pedra preciosa, essa foi de prata, essa foi de madeira, essa foi de feno, essa foi de palha. Palha, feno e madeiro são queimados pelo fogo. Fogo da provação, quando o Senhor Jesus Cristo julgar as nossas obras. As outras permanecem e receberão galardão. Agora o fundamento tem que ser um. Se colocar outro fundamento, você está completamente divorciado de Deus em relação à sua vontade. O fundamento é um, o fundamento é Cristo Jesus. Esse é o fundamento. Então o neopentecostal, mesmo que haja características diferenciadas com relação aos usos e costumes, o fundamento não pode ser outro. Se o fundamento é modificado, então este movimento está invalidado. Esse movimento não está relacionado com Cristo Jesus. Não faz parte do corpo cujo Cristo é a cabeça. O corpo tem diferentes membros. Um dedo não é igual ao outro. Uma mão não é igual ao outro. Um dedo não é igual ao outro. Assim somos nós, somos diferentes. Mas mesmo nas nossas diferenças, temos uma cabeça. E a cabeça é Cristo, que governa todo o corpo. Então mesmo com as nossas diferenças, nossa cabeça, nossa liderança é Cristo Jesus. Se algum movimento tem outra pessoa com liderança, ou pensa que pode compartilhar a liderança de Cristo com outra pessoa, esse movimento está fora do corpo. Não temos qualquer comunhão com ele. Não temos nada com ele. Não são nossos irmãos. Hoje em dia tem surgido muitas igrejas pentecostais com características um tanto diferenciadas das mais antigas. E nesse movimento tem surgido muitas inovações boas e más, no tocante ao uso dos dons espirituais e as operações de milagres. Nesse pacote muitas inovações têm surgido. E a única maneira de julgá-las é o uso da Bíblia Sagrada. Quem julga entre nós e eles é a Bíblia Sagrada. Esse é o padrão de juízo. Lideranças, nem usos e costumes, nem pontos de vista, nem achismo, nem nada disso. É a Bíblia. Está contrariando alguma doutrina bíblica? Está errado. Por quê? A Bíblia condena. Não porque eu condeno, a Bíblia condena. A Bíblia é a regra de fé e conduta entre nós, entre aquilo que nossas práticas e a verdade. O que vai dizer se as nossas práticas estão corretas ou não é a Bíblia Sagrada. E aí, tratando acerca disso, ele apresenta aqui a questão do movimento, de alguns movimentos. Por exemplo, o cair no espírito, na página 83. Mas a gente vai dar continuidade a isso logo logo. A gente vai fazer uma pequena interrupção e logo logo a gente retoma essa aula tratando acerca do cair do espírito na página 83. Amém. Pessoal, continuando nossa aula, tratando agora sobre o neopentecostalismo, já estamos na página 83 da nossa apostila, final aí da apostila de pneumatologia, na lição de número 4. Já li algo sobre a introdução, falando acerca das diferentes igrejas, com seus diferentes usos e costumes, suas diferentes práticas litúrgicas, mas tem que estar todas subordinadas a uma mesma doutrina para estarem numa mesma comunhão de fé, mesmo que não estejam debaixo de uma mesma administração eclesiástica. Todas têm que compor o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que não são placas de igreja, não é igreja presbiteriana, nem batista, nem cristã do Brasil, nem Assembleia de Deus do Belém, do Madureira, de qualquer outra denominação que se possa dar, mas sim o corpo de Cristo, a igreja dos salvos, ou seja, os salvos de todas as denominações que têm o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e que têm um comprometimento sério com Ele, que seguem a sua palavra, que obedecem à sua verdade, e que dedicaram as suas vidas em servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. E é exatamente a igreja que vai subir no arrebatamento, de tantas denominações diferentes, mas com um só Senhor, com uma só cabeça, com um só Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta igreja que vai subir, independentemente de ser pentecostal, neopentecostal, tradicional,
calvinista, arminiana, independentemente dos diferentes pontos de vista levantados pelas lideranças, né, pelas diferentes lideranças que surgiram, mas todos subordinados a um só Senhor e a uma só doutrina. Então tratamos acerca disso, né, essas diferenças num nível menor, no nível inferior, mas que tem que estar subordinadas todas a um nível superior, que é o nível doutrinário. E agora, adentrando ao tema do neopentecostalismo, falando com foco na pneumatologia e tratando agora acerca das manifestações do Espírito Santo, quando falamos acerca da manifestação por dons, falamos acerca dos frutos do Espírito, que são fundamentais, indispensáveis para qualquer pessoa, mesmo que alguém não manifeste um dom extraordinário, um dom de maravilha, de operação de maravilhas, um dom de cura, um dom dessa natureza, todos têm que produzir frutos. Se não produzirem frutos, não estão ligados à árvore. Se não estão ligados à árvore, serão cortados, como aquela palavra no Evangelho de João: toda vara que estiver em mim que não der fruto, a corta. Esse corte sofrido pelo galho mostra que ele será lançado nas chamas eternas, lançado no fogo eterno, que nunca se apaga, no inferno. Então a nossa comunhão é com Cristo Jesus. Agora, tratando acerca de manifestações espirituais, principalmente com foco no neopentecostalismo, vemos que surgem alguns movimentos um tanto extravagantes, movimentos que escapam aos exemplos bíblicos, que acabam avançando a linha dos limites, né, do limite do senso de ridículo, das linhas do coerente, né, com a palavra de Deus, com os objetivos do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando traz uma manifestação na igreja, quando ele traz uma manifestação no corpo de Cristo, tenha certeza de uma coisa: existe um objetivo, existe uma causa. O Espírito Santo é um ser pensante, inteligente, com autoridade, com poder, com objetivos. Então, quando ele traz uma manifestação, essa manifestação não tem uma conotação, não tem um viés de ser espetáculo. Os homens gostam de dar espetáculo, gostam de show, gostam de angariar fama para o seu nome, né? Gostam de propagar as suas ideias, os seus movimentos, né? O seu ponto de vista. E muitas das vezes nessa tentativa, nesse afã de busca pelo poder, busca pela propagação, busca pela fama, né, pela multiplicação numérica de pessoas da sua denominação, da sua igreja, neste afã, nesta busca, muitas das vezes ele incentiva, ele instiga movimentos que estão em contradição com os objetivos principais do Espírito Santo. O Espírito Santo edifica a igreja. O Espírito Santo fortalece a igreja. O Espírito Santo defende a igreja. Ele é o Paráclito, ele está do lado. O Paráclito está ao lado, ele defende, ele protege, ele ajuda, ele fortalece. Os movimentos que temos visto em algumas igrejas, principalmente entre o movimento neopentecostal, que, como já falei, não é em si um movimento ruim, mas infelizmente dentro deste movimento, dentro deste grupo, encontramos algumas manifestações que não são saudáveis espiritualmente, que são defeituosas, que não estão de acordo com os padrões bíblicos. E aí vemos, por exemplo, na página 83, o cair no espírito. Antigamente ninguém ouvia falar que um crente caiu por terra ao se encher do Espírito Santo, mas atualmente tem surgido uma grande leva de crentes afirmando que ao entrar em êxtase não conseguem suportar o poder de Deus. Veja só as alegações, veja só as justificativas. Eles dizem que não conseguem suportar o poder de Deus e por isso são lançados por terra. Agora diga para mim, será que é característica de um Deus sábio, de um Deus inteligente, de um Deus que através do apóstolo Paulo cobra um culto racional? Será que está em coerência? Será que é coerente esta justificativa com este Deus que leva o apóstolo Paulo a cobrar um culto racional? Onde está a racionalidade dessa atitude? De encher uma pessoa de tal modo dela não suportar e ser lançada por terra. Onde está a inteligência? Onde está a sabedoria? Vemos que certas justificativas elaboradas, levantadas por determinadas pessoas, não coadunam com a palavra de Deus,
com aquilo que a palavra de Deus afirma acerca do comportamento de Deus em relação à sua obra, em relação aos seus chamados. Quando, por exemplo, Deus, conhecendo, sabendo da nossa estrutura, da nossa pessoa, Ele sabe o que é necessário para nós. Ele sabe o que é... Continuando, vemos que existe uma certa incoerência entre as justificativas apresentadas e o argumento bíblico, aquilo que a Bíblia afirma sobre o comportamento do Espírito Santo de Deus, aquilo que a Bíblia afirma sobre o comportamento de Deus em relação à sua igreja, à sua obra. Vemos que o Espírito Santo de Deus, na sua ação, tem propósito, tem objetivo. A sua ação não é simplesmente movida por um exibicionismo que vemos em muitos movimentos, mas a sua ação traz um resultado edificante, traz um resultado de avivamento, avivamento no sentido verdadeiro, genuíno da palavra. Não um avivamento simplesmente de movimentação de corpos, de pular, correr, rodar, fazer coisas que tais, mas sim avivamento no sentido de busca pela palavra, no sentido de ação dentro do amor cristão, dentro da comissão de Cristo Jesus, ação no plano de evangelismo, no plano do auxílio, tanto aos domésticos da fé quanto às pessoas de fora. Então o Espírito Santo, na sua ação, ele traz coisas que têm resultado na vida prática e tem resultados positivos, resultados edificantes, que mudam vidas, que alteram a história. Então, quando o Espírito Santo agiu na igreja, sempre que agiu, sempre que age, o Espírito Santo traz uma profunda modificação, traz um profundo crescimento, desenvolvimento e com certeza faz a igreja avançar, faz a igreja crescer. Vemos que muitas das vezes a igreja evangélica tem crescido numericamente, mas o crescimento numérico não tem significado melhorias, não tem significado mais glória ao nome de Deus, não tem significado melhor testemunho por parte dos cristãos, não tem significado modificação do quadro histórico da sociedade como um todo, como a igreja da antiguidade conseguiu. A igreja da antiguidade, se você pegar História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, tem aqui esse livro, se você pegar a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, você vai ver que a igreja, conforme a narrativa deste importante historiador do cristianismo, a igreja, com a sua atitude, movida pelo Espírito Santo, modificou o quadro da história. Venceu o Império Romano, não com armas, não com espada, com lança, mas venceu com atitude, com ação, através da caridade, através do amor, da atitude de amor em Cristo Jesus, como eles acolhiam os necessitados, como eles ajudavam os enfermos, não fazendo distinção entre cristãos e pagãos. E com essa atitude o cristianismo se difundiu de tal modo que os romanos não viam mais a possibilidade de extinguir esse movimento devido ao grande crescimento, vertiginoso crescimento numérico. Crescimento baseado em testemunho, baseado em ação, em atitudes movidas pelo Espírito Santo através dos objetivos que ele tem conosco, que é exatamente desenvolvimento espiritual verdadeiro e não simplesmente movimentação ou show ou atitudes loucas, atitudes que não são baseadas naquilo que é recomendado pela palavra de Deus. Então temos, por exemplo, a experiência de cair no Espírito, como vem sendo caracterizado, começou a ganhar popularidade por volta do ano 1994. Nesse ano, a igreja Comunhão da Videira do Aeroporto de Toronto, onde teve início muito dessas manifestações estranhas, essas manifestações extravagantes que são atribuídas a ele, a um impulso, que são atribuídas por eles a uma ação do Espírito, mas que não estão de acordo com o que a Bíblia fala acerca da ação do Espírito, dos resultados produzidos pela ação do Espírito. Então isso é no Canadá, em Toronto, Igreja Comunhão da Videira do Aeroporto de Toronto, no Canadá. Passou a ser visitado por milhares de crentes, quer dizer, ganhou popularidade, Então, às vezes o objetivo final é esse. É somente a popularidade, é somente a fama. Esse é o grande risco, esse é o grande perigo.
passou a ser visitado por milhares de crentes, todos à procura de uma bênção especial. Ao contrário das demais igrejas pentecostais que buscam preservar a ortodoxia doutrinária, a igreja do aeroporto, como é conhecida, granjeou surpreendentemente notoriedade. Veja só as coisas que estão envolvidas em torno destes movimentos, os resultados, né, os objetivos, os caminhos trilhados. Compare, por exemplo, quando Cristo, na sua jornada, quando ele esteve em Cafarnaum, por exemplo, ele buscava, ele se abrigou, foi para uma casa, e as pessoas que sabiam que ele estava lá iam até ele. Mas nós não vemos Cristo fazendo merchandising, nós não vemos Cristo fazendo autopropaganda, nós não vemos Cristo fazendo espetáculo, dando show em algum lugar para angariar com isso fama. Não foi essa a atitude do nosso Senhor, não foi essa a atitude do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso padrão está baseado em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo deixava que a verdade fosse exatamente fosse a porta de entrada para as pessoas, fosse exatamente o grande diferencial entre ele e os demais, a verdade, a pregação da verdade tal qual sem acrescentar e sem tirar, sem massagear o ego de ninguém, sem dar show e espetáculo em vista de angariar multidões. Pelo contrário, quando por 2 vezes as multidões se acercavam dele e ele realizou o milagre da multiplicação dos pães, muitos marqueteiros, muitos grandes líderes denominacionais de movimentos extremamente grandes, de movimentos numericamente volumosos, se aproveitariam desta situação para com certeza autopromover-se, promover o seu movimento, promover a sua igreja e dar a si mesmo um destaque em relação aos outros movimentos. Agora Cristo não fez assim, Cristo não tomou esse tipo de atitude. Nós vemos o que? Cristo falando novamente a verdade. A verdade sempre estava na sua boca. A verdade sempre era o centro da sua mensagem. Ele falou: vós vindes a mim, não porque estáis buscando pela palavra de Deus a salvação, mas vocês estão atrás de mim para comer pão. Para comer pão. Ou seja, para agradar ao corpo, para agradar aos desejos naturais, né? Para agradar a esse aspecto físico e externo e não espiritual. E nós vemos muitas das vezes em torno desses movimentos crescer uma grande busca, como fala aqui o teólogo Expedito Marinho, pessoas que se aglomeravam em torno desse movimento buscando uma bênção especial. O que será, né? O que será que está oculto aqui dentro dessa designação? Uma bênção especial. Será que é algo diferente da salvação em Cristo Jesus? Será que é algo diferente da santificação? Será que é algo diferente, diferente do chamado para a salvação? De repente é simplesmente a busca por uma sensação, a busca por uma emoção, a busca por uma palavra impactante, né? A busca por uma bênção financeira, uma bênção na área da saúde, uma bênção em diversas quaisquer áreas, como pessoas às vezes que ligam e falam: preciso de oração por todas as áreas. E aí nós vemos muitas das vezes, não que isso seja um mal, seja um problema, se a pessoa está necessitada, tem que pedir ajuda, né? Tem que pedir auxílio. Mas em algumas situações vemos nisso simplesmente uma focalização, uma priorização de coisas puramente externas, passageiras da vida daqui, e uma indeterioração, né, e uma diminuição da busca por aquilo que é mais importante, né? Aquilo que vai mudar a nossa existência, aquilo que vai garantir a nossa eternidade, que é a salvação em Cristo Jesus. Então muitas das vezes pessoas apegadas a esse tipo de movimento não estão em busca de salvação, não estão em busca de mudanças nas estruturas da sua vida, em busca de regeneração, de justificação, de santificação, de mudança de vida a partir das suas raízes, né? A partir do seu mais íntimo, do seu interior, para ser um templo e morada do Espírito Santo de Deus.
mas estão simplesmente em busca de alguma coisa que agrade a sua vida, que melhore a sua existência, melhore a sua situação aqui, que agrade o seu corpo, que agrade a sua mente, que agrade o seu ego, que seja impactante, que seja extraordinário, que chame atenção, né, que seja espetáculo para os olhos. E aí acaba entrando para aquilo que Paulo fala. Tem pessoas que buscam a Cristo somente para esta vida, e ele diz que são os mais miseráveis dos homens. São os mais miseráveis dos homens. Está buscando Deus pelos objetivos errados. Está buscando, dizem que estão buscando Deus, mas os objetivos estão equivocados. Então vemos que muitas das vezes no movimento desse existe manipulação da palavra, existe show, espetáculo, só que com tudo isso, com toda essa artificialidade, existe a aglomeração de pessoas que pensam que estão se relacionando com Deus, mas que na verdade estão vivendo ali um espetáculo e uma grande ilusão, e não estão aprofundando este vínculo, este relacionamento íntimo com o Senhor. Não tem mudança de vida, não tem mudança na sua história, não tem mudança no seu testemunho. Ao saírem dali são pessoas que têm um padrão de vida que não se diferencia das demais, não traz um testemunho cristão. Isso é triste, isso é muito triste. Isso é uma grande derrota, infelizmente é um grande prejuízo para o Evangelho. Tomara que ao longo do tempo, mesmo com as profecias bíblicas apontando que a cada dia piora, né? Surgem mais falsos mestres, mais enganadores, né? A natureza humana se torna pior, mas que dentre este movimento também, aqueles que são sérios, continuem sérios até o final e se oponham a esses excessos, preguem a verdade, preguem a Bíblia na íntegra, porque muitas das vezes nesses movimentos vemos manipulação do texto bíblico, às vezes nem em sentido de serem heréticos, de construir alguma heresia, mas simplesmente no sentido de serem seletivos, não pregam a Bíblia na íntegra. Existem alguns púlpitos onde palavras de Paulo jamais serão pregadas, como aquela que diz: nu viemos a este mundo, né? E certo é que dele também não levaremos nada. Por isso temos que estar felizes, contentes, agradecer a Deus se temos com que comer, com que vestir e onde viver. Palavras de Paulo, palavras que atentam flagrantemente contra a teologia da prosperidade. Ter prosperidade não necessita de teologia da prosperidade. Ter prosperidade é estar no centro da vontade de Deus, e como Isaac, que cumpriu a vontade de Deus e não desceu para o Egito, ficou em Gerar. E dentro das suas dificuldades, ele teve o suficiente para si e foi próspero, porque Deus estava com ele. Então vemos, estar no centro da vontade de Deus é poder ser alcançado pela sua bênção e pela sua prosperidade. Então vemos palavras de Paulo que nunca serão pregadas em alguns púlpitos, como por exemplo essa palavra que trata disso, como por exemplo a palavra também que fala que aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis dentre os homens. Então alguns púlpitos só pregam palavras de Antigo Testamento que podem ser alegorizadas, e através dessa alegorização angariar dinheiro para a sua igreja, angariar crescimento numérico de pessoas e também instigar pessoas a buscarem por aquilo que é material, por aquilo que é agradável ao físico e ao ego, e não um crescimento e um desenvolvimento espiritual. Esses são os grandes males. Então, tratando ainda da igreja daqui do aeroporto de Toronto, vemos um desvio da ortodoxia. A ortodoxia fala acerca da seriedade, aquilo que é ortodoxo, né? Aquilo que mantém, aquilo que conserva o que é certo, o que é doutrinário. Então a ortodoxia tem um compromisso. A ortodoxia tem um compromisso de manter tal qual é. A ortodoxia transmite como é. Ela defende a verdade como foi entregue e ela passa adiante. Agora, quando vemos esse tipo de movimento saindo da ortodoxia, vemos necessariamente uma interferência na seriedade do Evangelho, uma interferência nos compromissos do Evangelho. E aí sempre fazemos a diferença. Existem diferentes liturgias e diferentes usos e costumes, mas não pode existir diferentes doutrinas. Existem coisas que são fundamento.
Cristo falou, cada um construa sobre o fundamento. Com certeza teremos construções diferenciadas, mas o fundamento tem que ser o mesmo. Se o fundamento passa a ser outro, então esse movimento está fadado ao fracasso. E aí colocamos aqui fracasso num outro patamar, porque fracasso não significa que ele não terá crescimento numérico. Ele terá crescimento numérico muitas vezes. Ele terá crescimento numérico, ele terá manifestações, não digo que seja do Espírito, ele terá manifestações, ele terá crescimento numérico, ele terá vitórias com relação a propósitos e objetivos humanos, mas isso significa o que diante de Deus? Se estiver divorciado da verdade. Cristo falou, naquele dia muitos dirão, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei. E o que ele dirá? Apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Não vos conheço. Ele dirá, apartai-vos de mim todo que pratica a iniquidade, porque não vos conheço. Veja que eles não estavam em relacionamento com Cristo, eles não estavam em relacionamento com Deus. Eles não pautaram a sua atitude, a sua ação pelo referencial do Evangelho, pelo referencial das palavras do Senhor. E com isso não tinham relacionamento com Deus. Manipularam a Bíblia. Agora Deus tem compromisso com a sua palavra e não com os líderes. Por isso que muitos dos inocentes que receberam a palavra pela boca de tais pessoas, por Deus ter compromisso com a sua palavra e por esta pessoa ser um inocente em relação às atitudes deturpadas, as atitudes maliciosas de algumas lideranças, aquelas pessoas são salvas, aquelas pessoas alcançam Cristo Jesus e são salvas nele. Só que muitas das vezes, muitas lideranças, por meio das quais as pessoas são alcançadas, são na verdade lideranças mal intencionadas e terão que arcar com as suas consequências. Por exemplo, ter diante de Cristo esta acusação de que não há nenhum tipo de ligação entre esta pessoa e Cristo Jesus. E é isso que Cristo declara na sua palavra e é assim que nós cremos. Dizendo-se cheios do Espírito, os frequentadores desta igreja começaram a manifestar-se de maneira estranha e até exótica. Em dado momento, todos punham-se a rir de maneira incontrolável. Alguns chegavam a rolar pelo chão. Justificando esta bizarria, alegavam-se de santa gargalhada, ou gargalhada santa. Outros iam mais longe. Não se limitavam a estrepitoso de risos. Saíam urrando, como se fossem leões, e alguém aqui do Brasil até caminhou como leão, né? Então, esse tipo de bizarrice não é impulsionada pelo Espírito Santo de Deus e não tem qualquer propósito. Não traz edificação para a igreja, não traz crescimento espiritual. É simplesmente instigação da emoção da carne, instigação das emoções ocultas, né, da mente, da parte psicológica humana, que às vezes torna-se indecifrável e que, se deixar fluir à vontade, pode trazer à tona muitas outras coisas mais bizarras ainda, mais estranhas ainda. E sempre nos lembramos daquilo que a palavra diz em relação ao coração, a sede dos sentimentos humanos. O coração é enganoso. E dentro dessas manifestações vemos muito disso, muito de engano. Alguém pensando que são coisas de Deus, mas que na verdade são simplesmente deturpações, desvios humanos. Alguns chegavam a rolar pelo chão. Eu mesmo já presenciei algumas situações tais. Embora sem nenhuma base bíblica, muita gente ficou impressionada, que é o resultado produzido por esse tipo de situação. Impressionada e atraída por essas manifestações estranhas. Aqui alertamos o público evangélico para tomar muito cuidado, não deixando se levar pelas aparências, nem pelo exotismo desses fenômenos estranhos. Essas ondas de novidades e modismos precisam ser avaliadas à luz da Bíblia, que é a nossa única regra de fé e conduta. Então, temos aí o sábio conselho dado aqui pelo teólogo, né, em relação à Bíblia ser a regra de fé e conduta e ser a medida do que é certo e do que é errado, do que está de acordo com a vontade de Deus e do que é puramente humano ou até satânico. Temos que tomar muito cuidado. O cair no espírito, e ele traz aqui muitos exemplos importantíssimos.
acerca de uma análise exegética sobre o cair no espírito e situações bíblicas que abordam essas situações. O cair no espírito, com a conotação que tem sido dada por esses movimentos, não é bíblico. Mas cair por causa de uma manifestação teofânica, isso sim é bíblico. Houveram situações em que profetas caíram ao chão diante de uma extraordinária manifestação teofânica. E aí, nós que estamos estudando teologia, que estamos nos aprofundando cada vez mais no conhecimento bíblico, sabemos, temos aprendido, temos visto na Sagrada Escritura quais são as diferenciações, quais são as modificações que houveram no relacionamento entre Deus e o homem. O aperfeiçoamento desse relacionamento, podemos dizer. Porque antes do tempo da graça, antes do tempo da grande manifestação do Espírito em Pentecostes, antes de sermos feitos templo e morada do Espírito Santo de Deus, a humanidade tinha um relacionamento de uma forma diferenciada com Deus. Não era semelhante, não era completamente igual à nossa, não era idêntica, mas era um relacionamento com Deus. Agora, de que maneira? Vemos que o homem, antes do tempo da graça, em Cristo Jesus, não era templo e morada do Espírito. O Espírito Santo estava sobre as pessoas. É aquilo que aqui na matéria discutimos mais atrás, dizendo que o Espírito Santo estava entre o povo, mas não estava no povo, como hoje está. O Espírito Santo mora em nós. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, o que isso vem a trazer de diferença? O Espírito Santo estava entre o povo. O Espírito Santo ungia um profeta para uma determinada missão, e era para aquela missão. O Espírito Santo ungia o sacerdote para desempenhar o seu papel, e era para desempenhar aquele papel. O Espírito Santo estava sobre ele. Estava sobre ele. Então, o que acontece? Com isto, temos que o Espírito Santo ungia determinadas pessoas, e para uma missão específica. Ou seja, tinha começo, meio e fim. Tinha tempo, tinha prazo. Ao terminar aquela missão, o Espírito Santo não estava mais sobre aquela pessoa. O Espírito Santo estava entre o povo. Por exemplo, o povo, através das suas práticas, que foram reveladas por Deus, no Pentateuco, os cultos, a expiação com sangue, os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas, mantinha a Deus entre eles. Deus estava no templo. Deus estava no propiciatório. Deus manifestava-se entre os querubins. Deus estava entre o seu povo. E o seu povo tinha que servi-lo com temor e obedecer, sujeitar-se às suas leis. Mas ninguém dizia: Jeová está em mim, Jeová mora em mim. E com isso temos o quê? Uma significativa mudança no relacionamento entre a humanidade e Deus. Quando temos uma manifestação teofânica, por exemplo, temos uma manifestação de cunho externo. Externo. Deus está se manifestando externamente ao homem. E o homem está tendo aquela visão extraordinária. E o homem não está psicologicamente pronto a suportar aquela visão, aquela manifestação. Com isso temos o quê? Uma situação puramente humana e uma situação de cunho psicológico. Ao se defrontar com tal manifestação de Deus externa a si e extraordinária, o homem era tomado de enfraquecimento, era tomado de desmaio, e ele caía diante dessa situação. Mas em muitas situações vemos o Senhor Deus trazer ao homem qual é o seu propósito. Fica em pé e falarei contigo. Então o cair, ele não era na verdade uma graça do Espírito. Ele não era a manifestação pretendida pelo Espírito. Ele era decorrente do momento histórico em que o homem não era templo e morada do Espírito Santo de Deus, era uma manifestação externa, e o homem não estava pronto para ela. Com isto vemos o quê? Um defeito, uma falha, uma situação de falha por parte do homem, que não suportava o peso daquela manifestação, e por isso ia ao chão. Qual é a nossa situação hoje? Estudamos aqui, Pentecostes, é o marco histórico da manifestação do Espírito, é o cumprimento de Joel, é o cumprimento da promessa de Cristo: vos enviarei outro Paráclito, ele estará em vós. Cristo mesmo falou que ele fará morada em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Com isso, inclusive será bom
até para esclarecermos outras situações, não há porquê um crente, não há porquê uma pessoa que conhece a Bíblia Sagrada, que conhece a Palavra de Deus, buscar por teofania. Não existe propósito de buscar por teofanias, manifestações teofânicas, porque a teofania está em nós. A teofania está se manifestando em nós. Quando você dobra seus joelhos e você mergulha no mundo de Deus, né, na contemplação, ou seja, estar no templo, estar no ambiente de Deus, estar meditativamente buscando a Deus, estar em oração, né, buscando a Deus e se aprofundando no mundo dele, o que acontece com você? Deus se manifesta em você. Deus se manifesta em você. Você sente a presença de Deus. Você sente o toque do Espírito Santo de Deus. Você é aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus. A teofania se manifesta em você. Então você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você tem um relacionamento com Deus que deve ser muito mais íntimo do que aqueles que tiveram no templo do Antigo Testamento. Porque você está no templo da graça. Você foi colocado diante de Deus de uma forma que nenhum dos outros foram. Porque você nasceu no tempo da graça. Aceitando a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, são atribuídos a você os méritos da salvação em Cristo. E Ele coloca você no Santo dos Santos. E coloca você no mais íntimo do relacionamento com Deus. O que quase nenhum daqueles demais personagens puderam chegar. Os sacerdotes se apresentavam uma vez por ano no Santo dos Santos. Você está constantemente por causa de Cristo Jesus. Precisamos entender a dimensão disso. Então o relacionamento que você tem com Deus é de outro patamar. Então a manifestação teofânica está em você. Você sente a presença de Deus. E sentindo a presença de Deus, você está cada dia mais, e tem que crescer, desenvolver-se cada dia mais, tem que estar cada vez mais íntimo e mais pronto para a manifestação de Deus. Com isso temos que, por exemplo, na Sagrada Escritura, o cair no Espírito não chega a ser um fenômeno. É mais uma reação reverente diante do sobrenatural. Registra-se apenas, tanto no Antigo quanto no Novo, 11 casos de pessoas que caíram prostradas com o rosto em terra em sinal de adoração a Deus. Em tais casos, não se constituem num histórico, são episódios isolados. Não tem foro de doutrina, nem argumentos para alicerçar um costume, nem para reivindicar uma liturgia. Veja só o que é a ortodoxia bíblica. Veja só o que é doutrina. A doutrina precisa ser justificada biblicamente, precisa ter fundamentos para isso. E precisa estar claro que essas manifestações registradas na Bíblia são para constituir uma prática. Tem manifestações bíblicas que não constituem uma prática. Por exemplo, Jesus, em algumas curas, ele cuspia, fazia lodo e aplicava sobre as pessoas. Mas ele todas as vezes fazia isso? Não fazia. Às vezes ele impunha a mão somente e curava. Então não existe uma doutrina da aplicação de lodo, da aplicação de barro com cuspe. Não existe. Não foi necessário um estabelecimento disso como prática. Mas existe sim a prática do batismo, é a doutrina. Ele ordenou que fossem todos batizados. A prática do ensino, ordenou que ensinassem. A prática do evangelismo, a santa ceia do Senhor, ele estabeleceu isso como uma prática. O lavar-pés, por exemplo, ele não estabeleceu como uma prática. É uma verdade. Essa verdade tem que estar presente em todos nós, que temos que servir, temos que ser humildes, né? Temos que nos submeter. Então é uma prática. Ele, enquanto Senhor superior a nós, lavou o pé dos discípulos. Ele falou, maior serve o menor. Então esta é esta é a essência da mensagem. A essência, mas ele não estabeleceu isso enquanto prática. Então vemos, por exemplo, não constitui doutrina. Não se pode sacramentar alguma prática. Só um minuto. Sinal de adoração, tais casos não se constituem num histórico, são episódios isolados. Não tem foro de doutrina, nem argumentos para alicerçar um costume, nem para reivindicar uma liturgia. Não se pode sacramentar alguma prática. Afinal, reação é reação. Apesar de semelhantes, diferem entre si. Como hão de fundamentar dogmas de fé? Verifiquemos, pois, em que circunstâncias deram-se os diversos casos de cair por terra nos relatos bíblicos. Aí temos o impacto de uma visão
Daniel, por exemplo, Daniel foi impactado pela grande visão que teve, e por causa da grande visão que teve, isso o levou a um desmaio, ou seja, não estava psicologicamente pronto para aquela revelação. E quando ele teve a revelação, era necessário que ele tivesse aquela revelação, houve uma reação. Qual foi a reação? Ele caiu. Só que o Senhor tratou de levantá-lo. Veja que Deus, se ele tivesse a intenção de que aquele cair fosse uma prática, ele teria incentivado, permaneça caído. Eu falarei com você caído, falei com você aí largado no chão. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia manda lá que o homem se põe em pé. A Bíblia envia um emissário, um anjo, para que põe o homem em pé. O Espírito Santo toma a pessoa e a coloca em pé. E assim vemos. Deus mesmo, na sua palavra, deixa claro qual é a situação ocorrida ali. O homem, pela sua falta de preparo, cai. Mas Deus o levanta. E assim nós temos hoje também. O homem hoje está num relacionamento íntimo com Deus. É completamente desnecessária essa situação da queda, porque nós servimos a um Deus inteligente, nós servimos a um Deus com propósito, e nós servimos a um Deus que está íntimo conosco, que está dentro de nós, que nós somos templo e morada dele. Ele revela tudo isso que ele revelou a esses santos homens de Deus, ele revela dentro de você. Ele te dá um sonho, te dá uma revelação, o Espírito Santo de Deus te usa em profecia, te usa em visões, e assim vai. Deus se relaciona conosco dessa maneira. Ezequiel, por exemplo, em uma primeira visão, Ezequiel também se assusta com o que vê. Ele se apavora com o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Vemos uma manifestação teofânica, externa a ele. Externa. Deus revelando a ele que a Shekinah estava saindo de Israel por causa dos terríveis pecados cometidos por aquela nação. O exílio, que é aquilo que na teologia judaica é chamado o exílio da Shekinah. Mas vemos que isso é externo. Isso é externo. Hoje, o Senhor Jesus quer trazer uma repreensão sobre uma determinada igreja que está saindo da linha mestra da sua palavra. Ele não precisa trazer uma manifestação teofânica externa dessa para o líder. Ele fala diretamente no coração do pastor. Ele fala diretamente no coração da irmã do círculo de oração. Ele usa pessoas em profecia. Ele usa pessoas por meio da pregação. Você estava preparando uma pregação, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus, ele te instiga a buscar outra palavra, outra leitura. E quando você percebe, você está sendo levado a estudar outra palavra. E quando você traz essa palavra, o Espírito Santo de Deus fala com a igreja. E assim é. É assim que acontece em nossos dias, diferenciado da situação de Antigo Testamento. Então esses dois casos, que são os mais claros, no final da página 34 diz: nesses casos, as visões divinas foram tão fortes que levaram tanto Ezequiel como Daniel a caírem por terra. Em outras ocasiões, porém, a ocorrência de visões igualmente poderosas não provocou alguma prostração, como haja vista o caso de Isaías. Isaías viu a glória de Deus, o seu séquito, que enchia todo o templo, e não diz que ele tenha caído por terra. O impacto do encontro com Deus, além das visões de certos encontros com Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, levam à prostração. Menciona-se, por exemplo, o que aconteceu com Saulo, e aí você vê, a visão teve outro cunho aqui, porque Daniel e Ezequiel não estavam perseguindo o povo de Deus, eles eram profetas de Deus, profetas de Israel. Só que devido à grande manifestação teofânica para a qual eles não estavam prontos, eles caíram por terra, enfraquecimento deles, do corpo deles, do domínio deles sobre o corpo. Eles perderam um pouco o domínio sobre o corpo despencou, o corpo caiu, mas foi colocado em pé. No caso de Isaías, ele não teve nenhum tipo de queda, nenhum tipo de desmoronamento. No caso de Saulo, aquela queda foi provocada por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, que apareceu a ele no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Aí ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja só, foi o Senhor Jesus, na sua manifestação, mostrando toda a sua glória, ele lança por terra Saulo, que cai cego. E depois dessa experiência, ele agora é um Paulo, um servo de Deus, um missionário, um comissionado para a grande obra, terá as escamas dos seus olhos retiradas depois da oração de Ananias, e será preparado pelo Senhor até que seja apartado pelo Espírito para a obra a qual o chamou, e realizou essa grande obra
depois desse grande chamado. Então a queda dele foi devido a um impacto, é um caso de Novo Testamento, só que é muito claro qual é a situação descrita ali. Não é um crente cheio do Espírito que pretensamente foi levado a cair porque foi cheio demais. Não é isso. É uma pessoa que estava perseguindo o Evangelho e foi derrubado. Foi derrubado por causa do impacto provocado pelo Senhor Jesus Cristo, com a sua glória, com a sua visão. Então o Senhor Jesus Cristo veio sobre ele com uma repreensão para trazer mudança naquela história, mudança naquela vida. Quando Paulo, depois de transformado, depois de convertido, depois de aperfeiçoado no Espírito, ele inicia seu ministério, em momento algum apresentem o texto bíblico em que Paulo cai no Espírito, pretensamente cheio, acima da medida, ou Paulo incentiva alguém a cair no Espírito. Não há nenhuma passagem que incentive esse tipo de prática. Então vemos, muitas das vezes existe no caso de algumas pessoas um pouco mais ingênuas, uma interpretação, uma falha hermenêutica, né, uma falha de exegese bíblica, mas na grande maioria dos casos existe na verdade uma manipulação bíblica, né, e uma má intenção, uma intenção de fazer do evangelho um circo, né, de fazer do evangelho uma forma de ganhar dinheiro e arrecadar e crescer numericamente. Conclusão. Primeiro aqui na página 86, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes não causou nenhum tipo de queda. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui lança por terra definitivamente qualquer possibilidade de fundamentação bíblico-teológica desse movimento. Onde está o cair no Espírito no momento chave do pentecostalismo? No momento chave do pentecostalismo, no clímax, no maior clímax do pentecostalismo, que eu creio, eu posso afirmar aqui a partir do meu modo de ver, não é doutrina, ninguém é obrigado a concordar, mas eu creio no clímax do pentecostalismo, no momento da apoteose do pentecostalismo, quando eu creio que ninguém será tão cheio do Espírito Santo quanto foram esses privilegiados que estavam no cenáculo, que permaneceram no cenáculo, em obediência ao Senhor, e que sobre eles veio o vento veemente, as línguas repartidas como que de fogo. Onde está a queda? Onde está o cair no Espírito? Onde está o aviãozinho? Né? Onde está o cortador de cana, como alguns gostam de falar? Onde está o currupio? Né? Onde está o mergulhar, o nadar na unção? O urrar, né, como leão, né, o andar como leão, a gargalhada santa? Onde estava? No clímax do pentecostalismo, no momento da descida do Espírito. Eles foram julgados como embriagados. Por quê? Aí alguns gostam de fazer inferências loucas com isso, dizendo que como que um embriagado anda, como que um embriagado se comporta. Meu irmão, tenha mais responsabilidade. Tenha mais responsabilidade com a interpretação bíblica. Porque a Bíblia mesma afirma o que caracterizou a crítica dessas pessoas que diziam, que questionavam se eles estavam embriagados. Estava relacionada ao barulho que ouviam. Estavam relacionadas ao barulho que ouviam. Pessoas diversas falando em línguas diferenciadas num mesmo lugar, num mesmo ambiente, e pessoas estrangeiras que estavam participando ali da festa, né, que estavam participando da festa do Pentecostes, tinham vindo de diversas regiões do mundo, podiam ouvi-los falar na sua própria língua. É isso que os levou a caracterizá-los como embriagados, por causa essa inicial confusão de falas, de línguas diversas sendo faladas no mesmo ambiente. O barulho levou eles a pensarem, a qualificar essas pessoas como embriagados. Não há narrativa que diga que eles rolavam. Não há narrativa que diga que eles caíam. Não há narrativa que diga que eles cambaleavam, que eles faziam aviãozinho, que eles saltavam. Não há narrativa que prove isso. E se isso tivesse acontecido, tenha certeza, isso seria registrado
porque seria extraordinário, seria muito diferenciado e seria com certeza objeto da descrição de Lucas, que evangelista e escritor do Atos dos Apóstolos, era atento a minúcias, era atento a detalhes, muito mais do que Marcos, que Mateus, né? Era atento a detalhes, e Lucas não nos fala isso. Aonde a Bíblia cala, nós também nos calamos. Nós não podemos avançar além daquilo que a Bíblia nos dá. Temos que trabalhar dentro do subsídio bíblico. E aquelas pessoas que gostam de inventar coisas estão acrescentando. E tem que tomar muito cuidado com aquilo que a Bíblia fala acerca dos que acrescentam. Acerca dos que acrescentam. As pragas serão acrescentadas. Tem que tomar muito cuidado. Conclusão. Do que até agora vimos acerca do cair no Espírito, podemos tirar as seguintes conclusões, tendo sempre como base as Escrituras Sagradas. Não se deve realçar a experiência, nem guiá-la a uma posição superior à Palavra de Deus. A experiência é importante, mas varia de pessoa para pessoa. Cada experiência é uma experiência, tem suas peculiaridades. A experiência tem que estar subordinada à doutrina, e em hipótese alguma deve modificá-la. Veja só um conselho muito sábio que é dado aqui. Diferenciar é uma questão de inteligência. Diferenciar uma experiência de uma doutrina. O que é a doutrina? A doutrina rege a todos, inclusive de diferentes movimentos, com diferentes práticas de uso e costume, e com diferentes liturgias. A doutrina rege a todos. As experiências são particulares. Então o que acontece? Aqui não é uma caça às bruxas. Não estamos caçando pessoas que tiveram essa ou aquela experiência. Se a pessoa teve essa experiência e essa experiência foi frutuosa, foi válida na sua vida, edificou a sua vida, amém, essa experiência foi para você. Você teve essa experiência, amém, glória a Deus, foi bom para você. Agora essa experiência não se constitui doutrina. Essa experiência foi para você, foi moldada de acordo com as suas necessidades. Se Joãozinho teve a experiência de quando foi batizado, pegou um banco nas costas, Pedrinho quando for batizado não precisa pegar um banco nas costas também, para mostrar que ele foi batizado no Espírito Santo, que ele foi revestido do Espírito Santo. Pedrinho quando foi batizado ele teve esse impulso. Agora ele, depois que foi batizado no Espírito Santo, depois que desenvolveu um pouquinho mais e que ele passou a entender o seu corpo e dominar as suas ações, ele entende que não seja necessário toda vez que for tomado e falar em línguas estranhas, tomar um banco nas costas, né? Senão não haveria igreja que pudesse ficar organizada com isso, não haveria culto racional que suportasse a isso, né? Então são experiências, experiências são válidas enquanto são proveitosas para o indivíduo, mas a doutrina rege a todos. Na página 89 começa a tratar acerca de batismo com o Espírito Santo, e com relação ao batismo está bastante claro ao longo do que falamos acerca de oração e de renúncia. O batismo com o Espírito Santo, ele vem exatamente sobre essa pessoa que está nesta busca por Deus, que está nesta busca pelo Senhor. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento. Já falamos aqui, o Espírito Santo está com todos aqueles que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, e que estão em santificação, e que são templo e morada. O Espírito Santo não habita em casa suja, não habita, mas o Espírito Santo está com aqueles que estão se subordinando, submetendo e renunciando, né, à sua carne, renunciando ao seu pecado. Então eles são, vamos dizer aqui um termo, são vestidos do Espírito Santo. Eles têm o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo pode realizar proezas neles. Mas nós vemos através da Escritura Sagrada que há mais, que há mais, que há mais. Deus tem mais para nós. Que é exatamente tratando acerca do batismo com o Espírito Santo, do revestimento. Mas antes disso, deixa eu voltar um ponto aqui. Quase que eu me esqueço de passar esse conteúdo importante, esse conteúdo enriquecedor. Com relação a essas manifestações extravagantes, gostaria de trazer aqui um breve conteúdo do livro Evangelhos em Crise, de Paulo Romero. Evangelhos em Crise, de Paulo Romero. Na página, deixa eu ver aqui, a página 71. Página 71. O fenômeno de cair. Um outro modismo religioso largamente praticado e incentivado entre os neopentecostais e carismáticos é o de cair, mencionado ironicamente por alguns como o movimento do cai-cai. No inglês é conhecido como, me perdoe aqui a pronúncia,
Slain in the Spirit, morto no espírito. Veja só a caracterização, morto no espírito, sendo que ele é um espírito de vida. E alguém dá a si mesmo a denominação ao seu movimento como estar morto no espírito. De fato, é uma morte mesmo, morte doutrinária. Este fenômeno foi verificado nos Estados Unidos através do missionário Maria B. Woodworth, por volta do ano de 1885. Ela mesma relata que muitos ímpios e escarnecedores foram os primeiros a cair debaixo do poder de Deus. Depois dela, muitos outros pregadores seguiram tal prática, como Catherine Kuhlman, de quem Benny aprendeu. Veja que é a professora de Benny, e muitos movimentos aí gostam de trazer Benny para cá para o Brasil, para promover, né, esse tipo de movimento. Kenneth Hagin e muitos outros. Tal fenômeno, dizem eles, é produzido pelo poder do Espírito Santo. Então, aqui algum subsídio acerca do início desse movimento. E outro acréscimo também, na página 72 até 73, que diz: há alguns exemplos de pessoas que caíram por causa de manifestação do poder de Deus no Novo Testamento. Um deles aconteceu no Monte da Transfiguração. Ao ouvir a voz que veio da nuvem, os discípulos caíram sobre seus rostos com grande medo. Quando ia para Damasco com o intuito de perseguir os cristãos, Saulo de Tarso foi subitamente envolvido por uma forte luz. Caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pode ser que o medo e o fato de serem inesperadamente envolvidos por uma luz mais resplandecente que o sol tenha provocado a queda de Paulo e dos que o acompanhavam. Mas certamente não é por causa de uma luz como essa que as pessoas estão caindo nas reuniões de Benny e de alguns movimentos pentecostais carismáticos. Mesmo no dia de Pentecostes, quando houve uma poderosa manifestação do Espírito Santo, através de um vento impetuoso e línguas de fogo pousando sobre os discípulos, não há qualquer informação de que eles tenham caído, pois os discípulos estavam assentados. Amém. Graças a Deus. Então, vemos aí esse importante subsídio que vem colaborar também aquilo que já estávamos falando, né, que foi abordado aqui na nossa apostila, acerca do cair no Espírito enquanto uma experiência particular, mas não uma doutrina. A Bíblia não estabelece essa prática como doutrina. E voltando aqui ao tema do batismo com o Espírito Santo, temos o seguinte: a palavra batismo, do grego baptisma, significa mergulho. Ser batizado no Espírito Santo significa ser imbuído ou permeado pelo Espírito Santo. Isto é, mergulhado no Espírito Santo. Mergulhado no Espírito Santo. Tudo isso denota revestimento de poder. A primeira referência bíblica onde consta que alguém foi batizado com o Espírito Santo é encontrada no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, em cumprimento à profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Vemos aí que maravilha, né? Que maravilha o momento em que esta manifestação veio a nós. O momento em que essa manifestação foi concedida como uma graça maravilhosa, né? O ponto principal, o ponto primordial da manifestação do Espírito Santo através do batismo, né? O batismo com o Espírito Santo. Estar imerso no Espírito Santo. Estar revestido do Espírito Santo é fundamental para todos nós. Não é só uma questão do movimento pentecostal, mas sim uma questão bíblica, uma revelação bíblica, uma verdade bíblica, uma promessa realizada, uma promessa cumprida. E Cristo falou que não haveria capacidade da igreja desempenhar o papel que tem que desempenhar sem receber o Espírito Santo, sem ser batizado com o Espírito Santo, sem ser revestido com o Espírito Santo. E eu creio nesta palavra, eu creio nessa promessa, eu creio nisso que Cristo falou, e é isso que precisamos, é isso que buscamos, e é isso que nos faz vencer, é isso que nos faz prosseguir, é isso que nos faz cumprir com a grande comissão de Cristo Jesus. Ser batizado com o Espírito Santo é com certeza fundamental para a vida de todos os crentes. Na página 90 diz aqui, ó: embora o Espírito Santo tenha vindo a esse mundo como agente transformador e fortalecedor,
O batismo com o Espírito Santo capacita-nos para darmos prosseguimento à obra de Cristo, nos homens e entre os homens. Porém, na sua presença no indivíduo também visa ser agente moral, agente de transformação, fazendo os homens serem transformados na imagem moral e metafísica de Cristo. Metafísica, acima da física. Então não é que vamos ter a aparência física de Cristo Jesus, mas vamos ter sim um assemelhamento metafísico cada vez mais forte a Ele. Não conseguimos andar conforme Cristo nessa terra sem o Espírito Santo de Deus. E sendo revestidos do Espírito Santo de Deus, conseguiremos cumprir com essa demanda, cumprir com esse chamado, através do batismo com o Espírito Santo, a fim de que, por intermédio dele e de conformidade com o padrão de sua pessoa, os remidos venham a participar da natureza divina, o que é exatamente o que nos assegura o trecho de 2 de Pedro 1:4, a passagem de Romanos 8:29, veja ainda 2 de Coríntios 2:13-18. Os crentes de Éfeso haviam sido batizados, mergulhados nas águas, mas foram informados por Paulo que aquilo era apenas uma introdução na jornada cristã. Eles precisavam de mais. O batismo, mergulho no Espírito Santo. Agora foram informados que seus espíritos haveriam de ser batizados, isto é, imersos no poder do Espírito Divino, como haviam os seus corpos sido imersos nas águas. Então vemos aí o compromisso de todo cristão com a confissão pública, né, e o batismo, que é uma confissão pública do indivíduo perante a sociedade. Eu morri para o mundo, quando